filha, em todas as áreas da sua vida, olha aqui para mim, daqui a pouco a gente vai ler, em todos os aspectos, em todos os sentidos, todas as áreas, todas, absolutamente todas, sentimental, familiar, e principalmente na área espiritual. E é o foco aqui, ó, dos 2 versículos, área espiritual. E você vai perceber que estes 2 versículos se encaixam muito bem num culto como o de hoje, culto de missões. Aleluia. Vamos ler? Diz assim, ó: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam, aqui está tentaram, ó, nessa tradução mais atualizada, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai, é maravilhoso, Senhor, estar na Tua presença. E na noite de hoje, no culto de missões, nós queremos ouvir o Senhor falar. E queremos, mais do que nunca, ser conduzidos e guiados pelo Teu Espírito. Então, Senhor, vem com a Tua virtude, com o Teu poder, nos conduzir, nos guiar e nos orientar, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Você percebeu nesse versículo que lemos, né? Nos 2 versículos que lemos, o que nos revela este texto? Nos revela um homem chamado Paulo, um homem na plenitude do Espírito Santo, um homem totalmente guiado, totalmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Um homem que deixou de lado a sua vontade, os seus desejos, abriu mão para ouvir somente o que o Espírito Santo queria para ele. Então, filho, filha, a Bíblia diz assim no livro de Eclesiastes, né? Salomão escrevendo, ele disse assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado. Repito, tudo tem o seu tempo determinado. Completando o versículo: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, qual era, repare bem, qual era o propósito a princípio, a priori, que estava no coração do apóstolo Paulo e com os companheiros dele de obra missionária, Silas, Barnabé? Qual era o propósito? Versículo 6: passaram pela Frígia e pela província da Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Não era do interesse do Espírito Santo que a palavra fosse anunciada na Ásia? Sim, óbvio que era. Não era o interesse de Deus o Pai que a palavra chegasse na Ásia? Sim, Deus o Pai amou o mundo de tal maneira, o mundo inclui o quê? A Ásia, que deu o quê? Seu Filho unigênito. Não era interesse de Deus o Filho, Jesus, que a palavra fosse anunciada na Ásia? Sim,
ele disse assim, ó: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é interesse do Espírito Santo? Sim. Afinal, é ele quem convence o quê? O pecado, da justiça e do juízo. Era interesse, mas não naquele momento. E o homem, a mulher que é guiado pelo Espírito Santo, precisa compreender e entender qual é o momento de Deus, qual é o tempo certo. Eles iriam se dirigir para a Ásia para levar a palavra, mas o Espírito Santo impediu. E eles, olha só, obedientes à voz do Espírito Santo, não foram para a Ásia. Quem está entendendo? Amém. E o versículo 7, eles se deslocaram ali para a região de Mísia. Quando chegaram na Mísia, repare bem, agora o propósito do coração deles, de Paulo e seus companheiros, era levar a palavra para Bitínia. Uma vez mais, o Espírito Santo não permitiu. E eles simplesmente o quê? Obedeceram. Eis aí, filho, filha, o retrato de um homem que é guiado pelo Espírito Santo. Eis aí um retrato de um servo. O servo, olha aqui para mim, não tem querer. O servo só se coloca o quê? À disposição de quem? Do nosso Senhor. Quem você é servo, serva? Diga eu. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Um homem guiado pelo Senhor Deus e obediente à sua voz. E você vai entender isso, como ouvi-lo e como ser guiado por ele. Daqui a pouquinho. Um homem guiado pelo Espírito Santo. Agora eu vou usar vírgula. Porém, entretanto, todavia, pessoal, nem sempre foi assim. Olha aí, fala para o teu vizinho. Nem sempre foi assim. Um homem guiado, a gente percebeu aqui. Mas nem sempre foi assim. A gente observa o antes e o depois da vida dele. Repare bem. Um homem, Paulo, criado numa religião que tinha como premissa perseguir os cristãos. O judaísmo na época, não atualmente, na época. Então, ele achava, por ter a lei de Moisés debaixo do braço e tal, achava que estava sendo guiado por Deus para fazer isso, mas não estava. Um homem extremamente culto, inteligente, falava diversos idiomas e línguas. Um homem que recebeu as instruções do melhor professor de judaísmo que tinha na época, o mais sábio de todos, um homem influente no Sinédrio, o Gamaliel. O apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, foi aluno de Gamaliel. Então, repare bem, guiado pelo Espírito Santo, mas nem sempre foi assim. Criado aos pés de Gamaliel, ele entrou na memória dele, na mente dele, que tinha que perseguir os cristãos. E a perseguição foi intensa, tremenda, medonha, que
Estevão. Quem já ouviu falar em Estevão? O primeiro mártir. Estevão morreu a pedradas. E teve um homem, vai bem, que precisou aprovar a morte de Estevão. E quem era esse homem? Paulo. Não satisfeito, Kelly, ele respirava ameaças de morte. Olha que forte. É o que diz a Escritura. Contra os demais cristãos. De maneira que ele obteve do sumo sacerdote uma carta, uma autorização, e essa autorização estava debaixo do braço dele. E o que dizia essa carta, o que dizia essa autorização? Concedia, poderes para prender os cristãos, para perseguir a igreja de nosso Senhor. Então, como eu disse, um homem guiado pelo Espírito, mas nem sempre foi assim. Porque o livro de Atos, no capítulo 9, diz que Paulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, estava se dirigindo, pediu cartas para se dirigir a Damasco, capital da Síria. Mas a caminho de Damasco, tudo mudou. No caminho de Damasco, o apóstolo Paulo teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma luz forte e tremenda. E ouviu-se uma voz na qual dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mal sabia ele que na verdade ele perseguia o nosso próprio Senhor. E ali ele perde a visão, ele passa a não enxergar mais. Olha que interessante, filho, filha. No livro ainda de Atos, no capítulo 9, no versículo 13, é fortíssimo. Diz assim, respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, Paulo. Quantos males, falamos isso, mas agora, quantos males esse homem tem feito aos teus santos em Jerusalém? O Ananias recebeu a responsabilidade de ir até Paulo, pregar para ele, orar por ele, para que ele voltasse a se enxergar, e se convertesse a Jesus. Aleluia. O que chama a nossa atenção no contexto, quando o Senhor Deus fala com Ananias, ele abre a boca e fala assim, eis-me aqui, Senhor. Olha aí, preste atenção agora. O Ananias se coloca na posição de servo. Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Se colocou à disposição para ir lá. Se colocou à disposição para ser guiado por Jesus, pelo Espírito Santo. Mas depois bateu uma dúvida e um medo no coração. Senhor, eu tenho ouvido os boatos e comentários de Paulo quando eles perseguem os
cristãos. Em outras palavras, ele queria cair fora. Mas nesse caso aqui, repare bem, como eu disse no começo, o servo não tem o quê? O servo só se coloca à disposição de quem? Do Senhor Deus. Mas ele quis se esquivar. Ele quis pular do barco com medo, com receio, para que de repente outro servo fosse no lugar dele fazer esse trabalho ali de oração e libertação do apóstolo. Aí Jesus fala assim para ele, ó: vai, Ananias, vai. Eu vou te mostrar lá na frente que ele, Paulo, é um vaso escolhido. Aleluia, glória a Deus. E Jesus completa: eu vou te mostrar também o quanto que ele vai padecer lá na frente pelo meu nome. Aí ele obedece. Guia-me. Ananias aqui, ó, tentou se esquivar, mas depois se lançou e se deixou ser guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Eu vou te mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Vai lá, rapaz! Aleluia. E ele mostrou. Se não, vejamos, olha o que diz aqui, 2 Coríntios. Olha o que diz a epístola aos 2 Coríntios. Olha aqui que o apóstolo Paulo escreveu, ó, capítulo 11, versículo 23, ele escreveu assim, ó: são ministros de Cristo em trabalho, muito mais. Está aqui no monitor. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Pode continuar o próximo texto. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. Continua? 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Continua. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos com assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Mais um. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Vai, Ananias, olha aí, eu vou te mostrar, e mostrou, o quanto ele, Paulo, vai padecer pelo meu nome. Padeceu ou não padeceu? Então o Ananias aqui, pessoal, após ouvir o Senhor Deus, né, se deixou ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode glorificar a Deus por isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu disse no começo, Paulo, extremamente guiado pelo Espírito Santo, mas nem sempre foi assim. Vimos rapidamente o antes e o depois, filho, filha. Um grande evangelizador. Olha aqui para mim, curso de missões. Um grande missionário.
um homem que se colocou totalmente à disposição do Senhor, fazendo 4 viagens missionárias, percorrendo, filho, filha, cerca de 14.000 quilômetros, escrevendo 13 epístolas. A gente observa a atuação do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Que o transformou, o lapidou. Glória a Deus. Eu preciso voltar aqui no texto inicial da primeira leitura. Atos 9, ou melhor, 16, 6. Você observou a questão da Ásia, sim ou não? Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Não era o tempo do Senhor Deus naquele momento. Se ele teimasse, não, eu quero ir para a Ásia. O nosso propósito é a Ásia. Já combinamos aqui com o Silas, já combinamos aqui com o Barnabé. O nosso objetivo é levar a palavra na Ásia. O servo, filho, filha, repito, só se coloca à disposição. Não é o que eu quero. Gilberto, o que você quer? Onde você quer pregar? Ah, Senhor, eu quero pregar em Jerusalém. Olha que privilégio. Pregar o Evangelho na terra do Mestre. Jericó. Não é o que eu quero. É o que o Senhor quer. Aleluia. Teve um grande homem de Deus, repare bem, chamado Jonas, que se encaixa plenamente também num culto como esse, culto de missões. O Jonas, pessoal, precisava ir para Nínive. Nínive estava numa situação crítica, uma malícia tremenda, um pecado tremendo, coisas terríveis. E o Senhor Deus disse aqui: levanta-te, Jonas, e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas deveria ir para lá, mas ele deixou o eu tomar conta. Ele deixou a vontade dele tomar conta. Não, porque Nínive. Outras cidades também precisam de pregação. Aí ele desce lá para Jope, né? Vai lá no porto e emite um bilhete, uma passagem, se dirigindo para Tarsis, se dirigindo para um outro local. Mas a vontade do Senhor Deus não era aquela. Ele embarcou para um outro destino. Ele tomou uma atitude, uma decisão sem a direção do Espírito Santo. Aí sabe o que aconteceu? Veio um grande vento no mar. Ó, um vento tremendo. E o navio começou a quebrar, a entrar água. Aí bateu aquele desespero, o pessoal lançando fora as bagagens, né? E com potes, tentando ali remover aquela água. Os marinheiros clamavam a seus deuses, as suas religiões. Jonas dormia, achando que não ia acontecer nada.
não é esse o foco. Ele foi lançado ao mar. E lá no mar, por 3 dias e por 3 noites, Jonas se viu como um passageiro dentro de um ventre de um grande peixe. E Jesus, nas suas pregações, endossa também esse texto, essa passagem de Jonas, né? E a gente observa, filho, filha, o poder da oração. Em outras ocasiões, a gente já pregou aqui sobre a questão da oração, do clamor. Até dentro de um grande peixe. Imagine você a quentura, a situação difícil ali, dentro daquele peixe, provavelmente uma baleia, né? Até dentro de uma situação adversa em qualquer momento, ó, tu tem um Senhor que te ouve. Glória a Deus. Mesmo no erro, mesmo na falha, mesmo no pecado, mesmo na transgressão, na iniquidade, Ele é um Senhor de extrema misericórdia. Quantas vezes você já caiu tentando acertar e o Senhor Deus, ó, te ergueu, te levantou? Sansão estava lá, ó, naquela situação, era tudo ou nada ali, e ele invoca, e o Espírito Santo, na sua infinita misericórdia, foi sobre Sansão, e ó, o levantou, o colocou de pé, mesmo na desobediência. O rumo, pessoal, era Nínive. Nem sempre foi assim, ó, não ouviu a voz do Senhor Deus. Aí ele tomou outra trajetória, outro rumo, ele foi para Tarsis. Então, mesmo na desobediência, o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, fala para o teu irmão, Ele é infinito em misericórdia, completamente, full, cheio. São as misericórdias do Altíssimo, a causa de nós não sermos consumidos, pessoal, no erro, na desobediência, dentro do peixe. Ele ora, ele invoca. E diz no livro de Jonas, que você pode ler em casa depois, que ele se sentia como se ele estivesse dentro do inferno. E lá a oração dele foi ouvida. Aquele peixe, né, se dirigiu até a beira da praia e provocou um vômito. E o Jonas foi lançado ali, naquela areia. Aí ele teve uma segunda chance. Olha aí, guiados pelo Espírito Santo. Vai agora, Jonas, ou não? Quem está entendendo a mensagem? Agora ele agarra. Agora ele obedece o chamado do Senhor. Eu queria ler com você, não sei se vai dar tempo. Deixa eu ler só um versículo. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui o livro de Jonas. Não precisa abrir agora, tá? Só estou citando. Diz assim, ó. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando um dia, e pregava, ó. E pregava. O versículo 5. Jonas foi assim, e os homens de Nínive creram em Deus. Você pode aplaudir Jesus? Devemos ser guiados pelo Espírito Santo em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Vamos entrar na reta final da mensagem.
eu preciso voltar para a gente concluir na primeira leitura. Atos 16, 5. Conclusão. Novamente aqui, ó. Atos 16, 5. Para a gente concluir. Diz assim, ó. A parte B, por favor. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na província da Ásia. Como é que ficou a situação da Ásia? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Aleluia. Então o povo lá da Ásia precisava ouvir, mas no tempo certo. Diz um outro texto da Bíblia que fala assim, ó: como crerão se não tem ninguém que pregue? Mas ia chegar um momento que ia alguém lá. Esse que você precisa entender. Agora você coloca para mim, por favor. Porque chegou o momento da Ásia, pessoal. Olha aqui o que diz Atos 19, 10. É forte ou não é? Vocês já estão lendo? Já estão lendo, né? Aleluia. Paulo fez isso durante 2 anos. De modo que todos os habitantes, ó, todos que habitavam, todos os habitantes da província da Ásia, ouviram a palavra de quem? O Senhor. Tanto os judeus que lá estavam quanto os gregos. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Ele é o Senhor do tempo. Aleluia. A obra não é do homem. A obra é de Deus, Pai, Filho e Espírito. É tudo no tempo certo, no tempo adequado. Faltou a Bitínia. Acho que vai esquecer da Bitínia, né? Volta lá, minha amada. 16, né? Eu já entendi. 15. Encontramos aqui, ela localizou. Tentaram ir para Bitínia. Tentaram. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu, não era o tempo da Bitínia. Mas chegou o tempo, e não com ele, com um outro grande homem de Deus, o apóstolo Pedro. E quando Pedro escreve a sua primeira epístola, que ela vai colocar para a gente encerrar, é o desfecho. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, a sua primeira epístola, quem ele cita no primeiro versículo? O povo da Bitínia. Eles também receberam uma palavra. Abre aí para mim, por favor, 1 Pedro 1:1, para a gente encerrar. Pedro, ó, ele está escrevendo, né? Ele está introduzindo, fulano. A introdução de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Olha aí, ó, repare bem, que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na... Não ouvi? Bitínia. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as áreas da sua vida. Fala para o teu vizinho. Em todas. Todas as áreas da sua vida. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Seja Seja guiado, guiada, conduzido, conduzida pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Sim, a sua vontade. Ó. O seu eu, os seus
desejos, as suas emoções e procure ouvi-lo. Você tem que ouvir o Senhor falar contigo. Mais que dar ouvidos, você tem que colocar em prática. Aleluia. Glória a Deus. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Todos os grandes heróis da Bíblia, homens e mulheres, poderia aqui citar diversos, como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Abraão, sai da tua terra, Abraão, eis-me para a terra que eu vou te mostrar, eis-me aqui, Senhor. Maria, eis-me aqui, Senhor, faça em mim a sua vontade. Todos e todas se colocaram à disposição como servo, como serva, sendo obedientes à sua voz. Agora, você tem que saber ouvi-lo. Ele fala com você na pregação dos cultos. E está falando muito nessa noite. Aleluia. Ele fala com você acordado, caminhando, louvando. Ele fala com você nos louvores que são ministrados aqui, no louvor que você escuta no rádio ou na internet. Ele fala com você usando um servo, uma serva, como foi a questão do Ananias, que foi lá falar com Paulo. Ele fala com você dormindo, às vezes num sonho, numa revelação, numa profecia, etc. Existem diversas maneiras do Senhor Deus falar com você. E a principal, olha aqui para mim, eu estou com ela em mãos, está aqui, ó. Aqui você encontra a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Sabia disso? Glória a Deus. Você quer uma resposta para a tua vida profissional, financeira? Está aqui. Você quer uma resposta para a tua vida sentimental? Se a pessoa é adequada, se não é, enfim, está aqui. Você quer uma resposta sobre o dia de amanhã, sobre as preocupações com o alimento, com o que vai comprar, vestir, comer, etc. Está aqui. Você quer resposta para a saúde? Está aqui. Você quer resposta para a pregação do Evangelho? Está aqui. Em todas as áreas da tua vida, aqui está a resposta. Aqui está a boca de Deus. Se você orar assim, Senhor Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Está aqui, dentro da Bíblia, dentro da palavra. Amém, Jesus. Aqui ele fala contigo. O que você tem que fazer? Ó, reconhecer a sua voz. Fique atento, atenta, quando o Espírito Santo falar contigo, para não tomar decisões precipitadas, com base no seu achismo, da sua vontade, para que você tome decisões com pauta e com base na palavra de Deus. Porque se assim for na sua vida, vai dar muito certo. Olha aí, Paulo, olha aí, Paulo, olha aí, Paulo. Se a Europa é cristã hoje, graças à evangelização do apóstolo Paulo.